capítulo 38. Nós vamos lendo de acordo com o que nós vamos expondo. A intenção é exatamente mostrar a estrutura com que a narrativa se desenvolve. Perceba que o capítulo 38 todo, ele começa falando do altar do holocausto, né? E ele termina exatamente com as bases do tabernáculo, que é a última seção que termina o capítulo 38. Primeiro, o altar de bronze, a bacia de bronze, o átrio reposteiro e a enumeração das coisas que estão no tabernáculo. Nós temos, irmãos, tratado da repetição dessas informações usando o seguinte critério: certo de que o que está sendo narrado aqui no capítulo 38 já foi descrito no capítulo 27, no capítulo 30 e também no capítulo 27 outra vez. Perceba que essas informações, então, ela tem aquele ponto fundamental. Qual é? Deus, na primeira parte, dá o imperativo, na segunda parte, eles praticam aquilo que Deus ordenou. Eles fazem o que Deus ordenou. Então, nós usamos o capítulo 37 para poder fortalecer esse princípio, isto é, fazer aquilo que Deus manda. O culto é baseado naquilo que Deus manda. E nós trabalhamos domingo passado 3 princípios. Porque o culto é bíblico, está de acordo com o que Deus ensina, ele é pactual, né? O culto é pactual e o culto é trinitariano. Esses 3 princípios, então, norteiam o caráter revelacional do culto. Hoje, nós vamos tratar da estrutura própria descrita no capítulo 38, tendo consciência que ainda a ênfase está no verbo fazer, isto é, veja o verso 38, capítulo 38, verso 1. Fez também o altar do holocausto. Verso 8. Fez também a bacia de bronze. Não é? Então, você vai ter sempre no verso 9, fez também o átrio ao lado meridional. Então, você vai ter sempre essa ênfase. Ele fez aquilo que foi ordenado anteriormente. Só que nós já tratamos dessa expressão quando discutimos o capítulo 37. No capítulo 38, nós vamos tentar abordar a própria estrutura com que ele foi criado. Não o fato apenas de obedecer, mas o fato de que há uma ordem de organização estabelecida no texto. Por favor, na primeira parte do texto, irmãos, que vai do verso 1 até o verso 7, nós temos a seguinte informação: fez também um altar de holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado. E de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Nós temos, especificamente, nessa etapa, a construção do altar do holocausto. Só para você entender um pouco da estrutura do tabernáculo, nós vimos a construção das paredes que separavam as pessoas, as tribos, do tabernáculo. Essas paredes eram feitas de cortinas grossas, elas eram dobradas várias vezes, e elas então cercavam toda aquela região em que o tabernáculo estava inserido. O tabernáculo era dentro, havia uma proteção por meio dessas cortinas, como se fosse uma cerca que rodeava todo o tabernáculo.
protegendo assim o quê? Protegendo o tabernáculo dos homens. O princípio era, da maneira como era construído, certo? Da maneira como foi construído, havia uma distinção entre o tabernáculo e o povo. O povo ficava do lado de fora e o tabernáculo estava colocado aqui protegido. Essa proteção, ela se dava de tal maneira que até mesmo quando Israel se assentava, isto é, quando eles estavam caminhando e depois paravam em determinado lugar, a maneira como eram distribuídas as tribos era exatamente para proteger o tabernáculo. Então eram 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos e 3 tribos, 3 de cada lado, impedindo que pudessem entrar ou tocar ou fazer com que o tabernáculo se tornasse impuro. Era protegido completamente ao redor dele. E o que acontecia exatamente? Qual era o ponto disso? Né? Mostrar exatamente a distinção que havia entre eles. Perceba que na parte anterior do capítulo 37, ele está descrevendo da parte de dentro para fora. Veja, capítulo 37 é a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro. Então, são as partes internas. Agora, no capítulo 38, você vai ter o altar do holocausto, isto é, a primeira etapa era o que estava dentro do Santo dos Santos, a arca, depois o que está no santo lugar, e posteriormente o que está na parte externa, isto é, no jardim do santuário. Essa parte externa é a primeira coisa que você vê antes de acessar o interior do santuário. Na realidade, a primeira coisa que você vê são as cortinas, certo? Quando você entra pela cortina do santuário, a primeira coisa que você vê é o altar do holocausto. Porque o caminho para entrar no santuário tinha que ser por meio do sacrifício. Não havia possibilidade de você entrar no Santo dos Santos sem que primeiro tivesse sacrifício. Em outras palavras, sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. Sem que primeiramente o cordeiro fosse imolado, você não poderia ser purificado e consequentemente entrar no Santo dos Santos. Aí o que é que vai acontecer? Especificamente, imediatamente você vai ter a bacia de bronze. Que bacia é essa? Que é a bacia da purificação. Que era onde era feita a purificação. Em outras palavras, você tem a entrada, o sacrifício, a lavagem das mãos e a entrada no santo, na parte mais íntima do santuário. O caminho para se chegar no Santo dos Santos passava pelo sangue. Não iria ser a beleza do santuário, não iria ser contemplada se não for por meio do sangue. A entrada na presença de Deus não iria ser permitida se não fosse por meio do derramamento de sangue. A imagem se manifesta exatamente assim. E ele descreve então nessa ordem: primeiro o altar do holocausto, depois a bacia de bronze. Aí ele vai colocando para o lado de fora completamente. Veja, a partir do verso 9, ele vai entrar. Fez também o átrio do lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte, haviam cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas, as suas vergas eram de prata. Ele está descrevendo aqui exatamente aquilo que rodeava todo o santuário. Eram essas colunas, eram essas as bases, esses os fundamentos. Não havia entrada por nenhum lado. Tudo era fechado. Perceba, verso 12. Para o lado do ocidente havia cortina, lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Voltando, verso 9. Ao lado meridional, que era para o sul, as cortinas fechavam a entrada. Verso 11. Ao lado norte, as cortinas fechavam a entrada. Verso 12. Para o ocidente, as cortinas de 50 côvados eram colocadas também.
Verso 13. Do lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para o lado da entrada eram de 15 côvados. E as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. Cortinas leste-oeste, norte-sul. Tudo era fechado com essa estrutura. Não é? Dentro, quando você entrava por essa estrutura, você encontrava primeiramente a arca, ou melhor, o altar do holocausto. Depois a bacia da purificação. A entrada só tinha um lugar onde eles podiam entrar. Certo? E aí ele vai descrever aqui embaixo, por favor, no verso 17. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, e estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. Perceba, a entrada pelo átrio. Lembra do Salmo? O salmista, quando clama, quando diz: nós estamos nos átrios do Senhor. A entrada pelo átrio, qual é a imagem que ele estabelece? A cortina é azul. Eles entram a todos os lados fechados. A única entrada que havia era por meio dessa cortina. Tudo era fechado de uma forma e uma entrada única estabelecida. Ninguém podia entrar se não fosse por essa porta. Ninguém podia entrar se não fosse por essa única porta. Eles viam o tabernáculo de todo lado, a entrada era por uma única porta. Quando entravam por essa única porta, encontravam de frente o holocausto, o altar do holocausto, onde o sangue era derramado continuadamente. E depois, a bacia da purificação. E certamente, o que está no capítulo 37, a arca que estava dentro do Santo dos Santos. O que exatamente essa estrutura nos ensina? Ora, se a ordem, irmãos, do capítulo 37 é fazer aquilo que Deus ordenou e o culto a Deus, ele tem como base o princípio claro, inequívoco, de que nós devemos fazer aquilo que ele ordena na sua palavra, por isso o culto tem que ser bíblico e não de outra forma. Aqui nos ensina que você não pode entrar para cultuar a Deus se não for lavado pelo sangue do Cordeiro. Veja, não é simplesmente a forma de fazer, não é simplesmente estar dentro de uma estrutura, é ter sido purificado pelo sangue do Cordeiro, é ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, o culto a Deus, ele é ordenado primeiramente para aqueles que foram redimidos pelo Senhor. Lembre-se das palavras de Deus, de Moisés a Faraó, dizendo as palavras exatas que Deus disse a ele: deixe o meu povo ir para que no deserto me adore. Porque o foco era, esse povo liberto, ele foi liberto para me adorar, para me servir, para me cultuar. Não haveria possibilidade de você entrar na presença de Deus para adorá-lo, se não fosse lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós não temos, irmãos, a possibilidade de adorar a Deus se não for por meio do sangue de Cristo, tendo sido lavado pelo sangue de Cristo. Nós não temos condições, não é, de nos aproximarmos do santo Deus e não sermos consumidos por Ele, se Cristo não tiver morrido pelos meus pecados. Ninguém suportaria a glória do Senhor se não fosse por meio da obra de Cristo Jesus. Nesse aspecto, nós vamos entender que a ordem com que Moisés descreve aqui a construção do tabernáculo, que vai ser de dentro para fora, veja, que a última parte trata da cerca que protege, não é, toda a construção, mas ele vai colocando um detalhe: o norte e o sul fechado, leste e oeste, havia uma única porta. Essa é a palavra de Jesus, abertamente.
Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho. Ainda ele diz, existem dois caminhos, um largo e um estreito. Quem for pelo caminho largo é esse que vai andar segundo os seus próprios pensamentos, viver de acordo com sua própria consciência, estabelecer regras de acordo com o seu próprio pensamento. Esses vão entrar pelo caminho largo e vão encontrar perdição. Mas a porta que eu estou falando, essa é estreita, ela é única. Essa porta estreita significa que eu não entro com a minha justiça, isto é, a minha justiça, as minhas obras, as minhhas cargas, aquilo que eu tenho, não tem valor algum. A única possibilidade a única coisa que pode me fazer chegar diante de Deus é se eu me apresentar trazendo nas mãos o sangue do Cordeiro que ele foi lavado, que foi derramado por mim na entrada do santuário. Eu não posso chegar diante dele se não for com o sangue do Cordeiro. Lembrem-se disso, irmãos, mais uma vez, a importância de nós reconstruirmos a história que foi destruída pelo pecado. E Deus, então, no capítulo 3 do livro de Gênesis, expulsa o homem do jardim do Éden, da presença dele, para que ele não volte. Agora, o homem está voltando para Deus. E a única maneira dele voltar para Deus é se ele trouxer nas mãos o sangue do Cordeiro, que foi derramado por ele. Não há outra possibilidade de ser feito se não for usar mãos assim. A Escritura vai nos orientar a fazer dessa forma. Isso, então, aponta para um princípio muito claro, né? O culto a Deus. Quem cultua a Deus? Quem cultua o Senhor? Quem são os que adoram ao Senhor? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós então pensamos assim, nós vamos fazer um culto para o amigo, né? O culto do bebê, o culto da fralda, o culto... nós começamos a inventar um monte de princípios na igreja que simplesmente vão entrar nesse culto aqueles que têm um bebê, ou aqueles que vão dar um presente para aquela que vai ter um bebê. Para esse princípio, ela vai cultuar, porque ela está ali para participar daquele princípio. Não existe culto de outra perspectiva, a não ser o culto a Deus, porque o culto a Deus, ele só é possível só pode ser realizado por aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então não é porque você vai vir você é um amigo que vai cultuar a Deus, não. É por isso que nós, quando vamos... Essa é uma preocupação importante, eu diria. Por que nós não fazemos a oração do Pai Nosso, né? E não é errado necessariamente fazer, com um grupo de irmãos, não teria um problema exatamente fazer. Mas quantas pessoas fazem a oração do Pai Nosso e não conhecem a Cristo? Quantas pessoas, elas vêm para a igreja, elas acham bonito o culto, mas elas nunca foram lavadas, os seus pecados nunca foram perdoados. Ela não tem consciência que seu pecado foi perdoado. É óbvio que esse princípio é um equívoco, porque a ideia de culto é tão abrangente que menos se preocupa o foco central. Nós adoramos a Deus porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E vamos fazer aquilo que Ele ordena: entrar pela porta, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, ter um culto bíblico, pactual e trinitariano, fazendo aquilo que Ele ordena na sua palavra. O que é interessante notar, irmãos, que no verso 8, é uma informação isolada sobre a bacia de bronze, no versículo 8, que ele diz assim, porque no capítulo 30, 17 e 21, ele descreve tudo sobre a bacia de bronze, mas no verso 8 ele diz: fez também a bacia de bronze,
com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Informação interessante, não é? Ora, certamente, irmãos, não é? A mulher, ela, por natureza, ela tem a sua vaidade. A mulher sem a sua vaidade feminina é estranho, não é? A mulher tem a próprio dela, que está mais arrumada, não é? E você imagina que essas mulheres tinham seus espelhos, não é? Elas tinham seus espelhos. E elas então se olhavam naqueles espelhos, mesmo sabendo que não era um espelho como o nosso dos nossos dias. Certamente não era, porque ainda não tinha sido manifestos os conhecimentos que se tem hoje, certo? Ainda era borrado, mas elas se viam por meio dele. E o espelho, ele diz assim, ele vai mostrar, eu estou com uma ruga, preciso fazer um ajuste aqui eu preciso dar um jeito aqui nos pés de galinha, né? Eu tenho por aqui. Aí você olha no espelho. Essas mulheres decidiram entregar os seus espelhos para fazer a bacia de bronze, onde seriam lavadas as mãos e a purificação. Porque elas preferiram ser vistas em Cristo do que pelo espelho. A beleza que elas que ia se manifestar nelas era superior à beleza simples, natural, finita, que vai decair, que o espelho lhe mostra. Porque a beleza que ela ia perceber, aquilo que ela ia notar, aquilo que ela ia olhar, é aquilo que Paulo vai dizer, as mulheres santas que se ataviaram com a beleza do homem interior. Que exatamente o princípio, nós preferimos essa beleza. E lembrem-se disso, irmãos. Lembrem-se disso. Não havia beleza alguma no santuário. Quem olhava de longe era apenas um monte de cortina e pele de animal. Só contemplava a beleza do santuário quem entrava no Santo dos Santos. Lá havia anjos. Nós não podemos ver a beleza de fora. É por isso que, quando Cristo estava pendurado no madeiro, lá em Isaías 53, o profeta diz: não havia beleza alguma que nos atraísse nele. Porque nós olhávamos de longe. Era um homem morto, ferido. Mas aquele era a porta de entrada. Porque eu seria visto por Deus, onde eu iria apresentar a Deus, onde toda a beleza da sua glória seria vista dentro do santuário. É a beleza do Evangelho. E nós nos preocupamos muito com as questões visíveis desse mundo e perdemos o foco do nosso coração, a beleza da glória do Evangelho que será manifestada um dia. Mas ainda, o que é intrigante nessa narrativa ainda, irmãos, é a última parte dela. Quando ele diz, esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo. Isso se impressiona esse texto. A saber, o tabernáculo do testemunho segundo por ordem de Moisés. Foram contados para os serviços dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Uf, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhistas e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550.
empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para as 100 bases. 100 talentos, um talento para cada base. Dos 1775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas. Os bronzes da oferta foram 700 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. E as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Que informação é essa? O que é que Moisés está prestando conta? Tudo que foi entregue. Ele está prestando conta de tudo que foi entregue. Ora, irmãos, isso é um princípio tão importante, não é? Quando se trata de recursos para a igreja, quando se trata, não é, da cooperação da igreja, quando se trata de dinheiro que é de bens, de benefício, de contribuição à igreja, é necessário transparência com as coisas de Deus, não é? Então, Moisés nunca irricou com os bens que recebeu para aquele fim. Os levitas viviam e eram sustentados com ele, mas sabiam quanto entrava, quanto saía, era dado para a igreja as informações. E Moisés gasta tempo aqui descrevendo o que cada um recebeu, como recebeu, quem recebeu, porque o princípio da prestação de conta. Ora, nós fomos informados capítulos anteriores que eles deram. Ele teve que pedir: pare de doar, porque nós já temos mais do que o necessário para construir o tabernáculo. Porque nós temos um objetivo e nós já temos muito mais do que nós precisamos. Pare de doar agora. Agora ele está prestando conta a eles: olha, nós agora recebemos isso. De cada um foi tanto. Porque esse é um princípio importante para a igreja. Nós temos que prestar conta daquilo que entra para o serviço do reino de Deus. A transparência é algo extraordinário que não pode ser perdido de vista no serviço do reino de Deus. A igreja do Senhor, nós não construímos mais um átrio, porque já está pronto. A igreja do Senhor somos nós em Cristo, mas a contribuição na igreja é um princípio que permanece até hoje. E as pessoas com alegria precisam doar, precisam contribuir na casa de Deus com alegria, com prazer, precisam ter prazer em fazer isso. E ao mesmo tempo, aqueles que recebem precisam prestar contas. Nós recebemos tanto de cada um, é o que tem, o que não tem, o que foi para cada cabeça, para cada líder. A importância, a fim de que a igreja do Senhor, e fique claro que os recursos dados são usados para aquele fim, e que ninguém está enriquecendo com dinheiro da igreja, e que ninguém está subtraindo ou está enriquecendo particularmente com aquilo que ganha na igreja. Daí a importância dessas informações. Nós temos um planejamento da igreja que ainda está caminhando, mas vai ser executado se Deus quiser, que a cada 3 meses uma junta vai analisar os documentos da igreja, para que se saiba, que o tesoureiro, o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, essa junta vai analisar, para que e depois ser fixado e anunciado no fim do ano, ou em forma de informativo à igreja, exatamente o que entrou, o que saiu, com o que foi gasto, com que a igreja gastou, quanto tem de reserva, qual é o objetivo desse dinheiro. Coisas importantes que nós precisamos fazer na igreja. Porque, irmãos,
Nós ficamos surpresos quando nós chegamos num trabalho público, num emprego público, e você vê as pessoas não respeitando o dinheiro público. A pessoa quebra, não é? Mas acontece coisas dessa natureza no meio da igreja. Quando aquilo que é comum, dado para um fim, não pode ser usado apenas por um para benefício próprio, mas também dos membros que frequentam e que são assistidos por essa igreja. Esse é o ponto fundamental. Administrados, não é? Como em Atos fala, vinha um recurso aos pés dos apóstolos e então os diáconos administravam. Da mesma forma, o que Moisés está fazendo aqui, ao término de todo esse processo, ele passa a enumerar as coisas do tabernáculo. Tudo o que foi entregue, o que foi usado, um por um. Uma prestação de contas a Israel. Fica registrado isso. Registrado isso. E nós temos que ter cuidado com líderes para que isso seja uma prática clara na igreja, para a glória de Deus, para que a igreja entenda, saiba exatamente como os recursos da igreja são usados. E para esse fim, né, qual a importância disso? Agora, você tem as instruções dadas aqui pelo Senhor. Quem são aqueles que contribuem para a construção? O povo de Deus. Esse aqui não é um pedido para governador, não é um pedido para pessoas lá de fora, empresários lá de fora, contribuírem com a igreja. Não. Esse é um trabalho dos membros da igreja, do povo de Deus. Isso é a alegria, com que essa é a maneira que o povo de Deus tem que fazer. Tem que ter prazer em contribuir. Não é pedir para prefeito da cidade dar uma ajuda ou dar uma ajuda à igreja. Eu conheço um grupo de pastores de determinada cidade que eles entraram com um pedido para o prefeito dizendo o seguinte: assim como o senhor ajuda o carnaval da cidade, o senhor deveria ajudar todas as igrejas evangélicas que saem para o carnaval, para fazer retiro. Que argumento terrível, né? O prefeito era para, ao invés de dizer o seguinte para ele: o senhor não deve gastar o dinheiro do município com coisas como essa. Ele está dizendo: não, já que o senhor gasta com carnaval, gasta também com a igreja. Não, a igreja não é para isso, não é esse o dinheiro público, não é para que ajude a igreja a fazer um acampamento de carnaval. Se a igreja não pode, ela não vai fazer. Esse é o princípio. Agora, quem vai contribuir na igreja é o povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, é o povo que cultua a Deus, é o povo que edifica a casa do Senhor. Esse é o povo que contribui na casa de Deus. Nós vamos prestar conta ao governo nesse aspecto particular. Obviamente nós fazemos isso por meio dos meios legais, como a prestação de conta via contador, que é feita anualmente. Isso tem que ser feito, mas não na perspectiva que é feito aqui. Não é assim que nós prestamos conta ao governo, como prestamos à igreja, a clareza com que as coisas são feitas. Os que são lavados pelo sangue do Cordeiro, os que são purificados, são aqueles que entram no ato do Senhor, são esses que contribuem na casa do Senhor. Esses que contribuem na casa do Senhor. E são esses que edificam a casa do Senhor. E é por isso que a igreja tem que ser despertada quanto a isso, a ter no seu coração, irmãos, a disposição para contribuir. A disposição para contribuir.
e dá com alegria, com prazer na casa de Deus. E da parte da igreja, daqueles que recebem, que administram, fazer como Moisés, enumerar as coisas do tabernáculo. O que foi que cada coisa recebeu? Para que fique claro que o uso desse recurso é para a glória de Deus. Dessa forma, a igreja do Senhor é exortada no capítulo 38. Primeiramente, a adorar a Deus somente por meio de Cristo, a porta que nos conduz a Ele. Ser lavado unicamente por Ele e adentrarmos a presença para adorá-lo. Não apenas exortados, mas confortados, sabendo que nós não precisamos de justiça própria para estar diante dele. Nós não precisamos de perfeição para estar diante dele. Nós precisamos da perfeição de Cristo, da obra de Cristo e daquilo que ele realizou em nosso favor. Aí nós nos achegamos diante dele, tendo a consciência purificada, tendo a alma lavada, nós nos achegamos à presença dele para adorar. Também nós somos exortados pelo Senhor a contribuirmos na casa do Senhor e darmos com liberalidade na casa do Senhor. Mas, por outro lado, somos exortados também como liderança a prestar conta daquilo que a igreja recebe, a fim de que, com clareza, o nome do Senhor seja exaltado, na alegria da igreja em contribuir e na transparência da igreja em administrar os recursos da igreja. E certamente a igreja do Senhor é edificada. E para você, e diretamente a você que ainda não conhece a Cristo e pensa e imagina que pode adorá-lo dessa forma, é impossível. Você pode participar da reunião, você pode participar, porque se você não for lavado pelo sangue do Cordeiro, se você não for purificado por Ele, não é impossível você chegar diante de Deus e adorá-lo. Ninguém poderá adorá-lo se não for em Cristo Jesus. Todos os lados do santuário estão fechados. Só tem uma porta. E é linho azul a entrada no céu. A descrição do céu. Só tem uma porta, que é Cristo. Não tem outra porta para você entrar. Você não vai poder escalar as paredes do tabernáculo. Você não vai poder subir pelas laterais. Você precisa entrar por essa porta. Sem Cristo, você não poderá chegar à presença de Deus. E é exatamente isso que você precisa fazer hoje, para que você seja salvo e seja verdadeiramente adorador do Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã e clamamos a tua misericórdia sobre nós e sobre o teu povo como um todo, a fim de que o Senhor nos encha de alegria, de prazer na tua presença, porque estamos na tua presença trazendo nas mãos o sacrifício do teu Filho, o nosso Redentor Jesus Cristo, aquele único que nos possibilita, nos conduz, nos leva à presença do Pai. Obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, também a termos o coração disposto a servir e a contribuir na tua casa, na tua presença. E ao mesmo tempo, Senhor, abençoa a liderança da igreja, para que todo o tempo, com clareza, com transparência, aquilo, o recurso usado na igreja, seja conhecido do teu povo, para que o nome do Senhor seja exaltado, o Evangelho de Cristo nunca seja envergonhado, e que a glória do Senhor se manifeste no nosso meio. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Coloquemos-nos em pé, irmãos, mais uma vez, cantemos o hino de número 93 do nosso inário.